A imigração tem sido, historicamente, um fator significativo no desenvolvimento e no dinamismo econômicos dos Estados Unidos, contribuindo para vários aspectos, tanto a curto prazo como a longo prazo. No entanto, tais benefícios, embora sejam substanciais e muito bem documentados, tornam-se muitas vezes obscurecidos ou polarizados, né? E polarizados, devido a uma combinação de dinâmicas econômicas, sociais, culturais e políticas que interagem de forma complexa e influenciam a percepção pública e o discurso político. Eu sou a Neuza Maria Pereira Bojiquian, apresentando o programa do Diálogos INEU, que é uma produção do INCT para estudos sobre os Estados Unidos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importância dos imigrantes para a economia dos Estados Unidos. A nossa convidada de hoje é a professora Thais Lacerda Matos, que é coordenadora do Latino Observatory, que é um projeto de pesquisa acadêmica vinculado ao nosso INCT e também vinculado ao Departamento de Ciências Políticas da Unesp. A professora Thais está aqui com a gente já. Eu agradeço muito a sua colaboração com o nosso instituto e principalmente pelo seu trabalho no projeto do Latino Observatory, que você vem desenvolvendo juntamente com o professor Marcos Cordeiro e com vários pesquisadores de iniciação científica que são, inclusive, nossos bolsistas, né, aqui da cota do INCT. Eu não vou citar aqui o nome, são vários, mas, enfim, quem visitar o blog do Observatório, do Latino Observatory, vai notar quem são esses pesquisadores jovenzinhos e que muitos já são muito competentes, né? Compromissados e tal. Muito bem. Ainda falando de imigração nos Estados Unidos, um tema que tratamos nos 2 vídeos anteriores com o professor Luiz Edgardo Coronado Guel, do Departamento de Estudos Mexicano-Estadunidenses da Universidade do Arizona, lá nos Estados Unidos. Eu gostaria agora de dar mais ênfase aos benefícios econômicos agregados pelos imigrantes nos Estados Unidos, né? Essa população de imigrantes de um modo geral. E também depois a gente vai tentar canalizar isso ou enfatizar isso num grupo, né, que são os hispânicos dentro dos Estados Unidos. Mas a gente vai começar nesse vídeo 1 colocando esse impacto da população de imigrantes nos Estados Unidos para a economia dos Estados Unidos. E conforme eu destaquei na introdução do programa de hoje, os benefícios eles são significativos e estão muito bem documentados, né? O problema, né? Assim, entretanto, esse crédito ele não tem sido atribuído aos imigrantes. E pelo contrário, né? Culpar o que tem havido é uma tentativa de culpar os imigrantes pelos problemas do país, e isso tem sido constante, né? Não é uma novidade e também parece que não vai parar por aqui, né? No ano de 2024, com as eleições aí em vista, a campanha já iniciada, a campanha eleitoral presidencial, esse tema, ele de novo aparece na agenda, né, nas plataformas dos 2 partidos e tende a polarizar muito a população nos Estados Unidos, né, os cidadãos, os eleitores nos Estados Unidos de um modo geral. E isso acontece particularmente em áreas do país que acolhem um grande número de imigrantes, né? E, de fato, uma das narrativas equivocadas mais enraizadas, né, sobre os imigrantes lá nos Estados Unidos, é que eles supostamente roubam empregos dos trabalhadores nacionais, né, dos nativos, e ao mesmo tempo em que recebem supostamente um excesso de benefícios governamentais, representando um dreno para a economia
dos Estados Unidos. Então, professora Thais, eu te pergunto, como que você avaliaria essa questão, de um modo geral? O que que você apontaria aqui como aspectos, né, dessa narrativa? E em termos de números, né, já que eu falei que comprovadamente a gente tem aqui registros de que eles contribuem, né, essa população contribui de um modo geral para a economia, para o desenvolvimento e sustentação da economia nos Estados Unidos, eu gostaria que você ajudasse a gente aqui a refletir sobre isso, né, fazendo uma avaliação. Muito obrigada, a palavra já está com você. Olá, Neuza. Olá a todos que nos assistem. Estou muito feliz com o convite, te agradeço, e é uma honra estar aqui falando com você, falando sobre esse assunto tão importante, né, e principalmente nesse contexto eleitoral, né, nos Estados Unidos. A gente teria aqui vários pontos, né, para falar sobre essa questão, né, a imigração, se a gente for ver, a grande parte, né, o país, os Estados Unidos, em grande parte foram construídos pelos imigrantes, né, então, a gente tem aí uma retórica, né, que ela tem um cunho racista muito grande, né, e que isso é de muitos anos, né, essa construção. A gente tem também uma questão da diminuição dessa população branca, né, anglo-saxã, etc. Então, e a gente teria que se perguntar, né, a quem se beneficia do porquê desse discurso, né, sendo que os dados apontam o contrário, né? Quando a gente fala, então, em imigração, a gente está falando numa resposta que a imigração ela tem um peso muito grande até nos Estados Unidos enquanto uma potência, né? Então a gente tem um aumento do emprego, aumento dos salários, melhora de vida. Então a gente tem os dados que baseiam isso, né? Então a imigração ela é boa para os Estados Unidos e sempre foi. Os Estados Unidos hoje está na posição está enquanto economia global em grande medida por conta da imigração, né? Então, a gente tem que se perguntar do porquê, né, e para quem interessa esse discurso que acaba ocultando todos esses dados, né, até mesmo entre a população. Então, essa questão da imigração hoje, a gente tem, ela é politizada, bastante politizada, né, a gente tem uma tentativa no Congresso de revisar esse sistema de imigração, de tornar o sistema de imigração mais efetivo, né, e a gente tem uma contraparte que fala e que diz que não, que os Estados Unidos deveriam restringir, né, imediatamente a imigração. E quando a gente está falando a questão de trabalho, que a gente observa muito isso, né, nos discursos, né, os imigrantes estão vindo tirar os trabalhos, estão vindo ocupar os postos de trabalho dos nativos americanos, né? Então isso também é um erro, é uma falta de informação, mesmo porque essa questão do trabalho para o imigrante, né, para os Estados Unidos, o trabalho imigrante tem sido bastante fundamental. Nos Estados Unidos, a gente tem uma população que está envelhecendo muito rápido, né? Entre 2010 e 2020, pelos dados do censo, isso também é muito claro, né? Então, uma população envelhecida que não está ativa economicamente, né? E também a gente tem que pensar que essa população que migra para os Estados Unidos, a maior parte dela, ela está numa idade ativa, né? E, ao mesmo tempo, não tem essa questão da soma zero, né? Não é uma questão de entra uma pessoa no seu trabalho e você é retirado do seu trabalho, pelo contrário, né? Porque quando você tem esse trabalho, os dados, a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso, que sustentam, né? A gente vê que a imigração, ela não só diversifica uma economia, aumenta os postos de trabalho, né? E isso em vários setores da economia. A imigração, ela contribui também na questão das tecnologias, né, das empresas, as empresas criadas por esses imigrantes, elas são muito importantes para os Estados Unidos, né, geram emprego. A questão dos impostos, né, hoje são mais de 525 bilhões de dólares em impostos que essa população migrante contribui, né, para o país. Então, você gera impostos, você tem uma importante atuação também na questão da agricultura, da construção, nos cuidados de saúde, né? Ou seja, se a gente for pegar então os dados, a gente vai ver que essa população migrante ela está desempenhando um papel
muito importante na economia, desenvolvendo mais emprego, gerando mais postos de trabalho, né? E também preenchendo essa lacuna de falta de força de trabalho nos Estados Unidos com o envelhecimento da população. Então, a gente tem uma retórica, né, que ela tem claramente também um papel político, lembrando que não é de hoje, né, a gente fala de questões culturais, mas questão também, o racismo, ele é muito forte, ele é muito presente, né, e que rejeita, né, esse imigrante que chega e que, na verdade, se a gente for ver esses dados que dizem, né, olha, a imigração, pelo contrário, ela tem que ser estimulada. Se a gente quiser manter os Estados Unidos enquanto potência global, isso é necessário, né? Então, prestar atenção, esses dados geralmente não chegam à população também, né? Então, a gente tem os dados aqui, conforme a gente faz as nossas pesquisas e até mesmo no Latino Observatório, a gente está acompanhando um pouquinho mais de perto essa questão da imigração. Então, a gente vê que esses dados e as pesquisas que fazem, pesquisas de opinião entre os estadunidenses, mostram isso, né? Esse tipo de informação não chega, né? O que chega, principalmente pelas mídias, são esses discursos, né, racistas, xenofóbicos, etc., e que acaba criando um ambiente muito desfavorável para os imigrantes, que, além de contribuir, né, para a economia, sofrem também muitas restrições em várias áreas da sua vida. Muito bem, eu acho que isso é, de fato, né, como você mencionou, tem várias dimensões aí da contribuição, né? Você citou aí a questão demográfica, né? Eu acho que tem uma importância enorme, né? De estar preenchendo aí postos de trabalho que ficam vagos, né, de acordo com o envelhecimento da população, né? Então, isso daí é um ponto, né? E eu acrescentaria que os imigrantes, eles de fato desempenham frequentemente funções essenciais, né? Tanto nos mercados de trabalho altamente qualificados, né? Como nos mercados de trabalho pouco qualificados, né? Desde as indústrias tecnológicas e de saúde, de um modo geral, até os setores agrícolas, né? E de serviços. Então, eles proporcionam uma força de trabalho aí muito flexível, né? Que pode, inclusive, adaptar-se às necessidades e exigências econômicas que estão em constante mudanças, né? Preenchendo essas lacunas no mercado de trabalho, onde há escassez de trabalhadores domésticos, né? E aí, à medida que os Estados Unidos enfrentam esse envelhecimento da população, né, e o declínio das taxas de natalidade, os imigrantes podem ajudar, vamos dizer assim, contornar, né, os desafios econômicos colocados por essas mudanças, né, demográficas. Conforme a gente já comentou, você comentou, e eu concordo com isso, acho que isso é um ponto que aparece muito toda vez que a gente levanta uma pesquisa, ou está lendo algum artigo, né, de opinião a respeito disso, ou mesmo assim, quando a gente acessa os dados, né, e isso ajuda a manter uma força de trabalho mais jovem e crescente, né? Que é isso, como você falou, né? Quem imigra está numa idade que vai pegar, assumir trabalhos, né? Tem ainda uma energia, um vigor, né? E às vezes são jovens com filhos pequenos, ou seja, então aquilo ainda vai ter uma nova geração que vai estar contribuindo, né? Que vai ser essa força de trabalho aí que é tão essencial num país do porte dos Estados Unidos, né? Que historicamente, como você observou, se construiu com uma população bastante grande, né, de imigrantes no país, né? Conforme a gente conversou nos vídeos anteriores aqui com o professor Luiz Edgardo Coronado Guel, ele observou isso, né? Colocou a questão principalmente com a população aí fronteiriça, né? Com os países fronteiriços, ele colocou muito bem a política
econômica que estava ligada à política imigratória dos Estados Unidos, né, para preencher, eram levas, ondas de trabalhadores, ondas grandes de trabalhadores que entravam sazonalmente, né, e então isso tem uma importância enorme historicamente dentro dos Estados Unidos, então acho que não há o que discutir, né. Antes da gente mudar para uma nova discussão, que vai completar a nossa conversa aqui no próximo vídeo, é, eu te pergunto assim, quais são esses dados hoje, né? De que números que a gente está falando? Você tem isso levantado? Assim, gostaria de dividir aqui com a gente. Nós estamos falando de que dimensão, né? De que proporções são essas, tanto em termos do que é essa população, então a população, quanto que ela representa de imigrantes hoje dentro da população dentro dos Estados Unidos. A gente sabe que tem um grupo que ele se sobressai, mas assim, de um modo geral, quanto que isso representa e na economia, né, assim, eu estou falando em termos de população economicamente ativa, né? E assim, em termos também de contribuições, você teria esses números? Essas questões que você pontuou, Neuza, é muito importante, porque também tem-se muito essa ideia de que os imigrantes ocupam sempre postos de trabalho, aqueles mais precários, né? Isso a gente escuta muito em relação ao senso comum, né? Mas a gente tem alguns dados colhidos e por instituições e organizações muito sérias que mostram que é muito diversificado mesmo, né? Esses postos de trabalho e essa contribuição para a economia dos Estados Unidos. Hoje a gente tem, por exemplo, quase 14% da parcela de imigrantes na população e que contribui somente com impostos, né, com quase 525 bilhões em impostos, isso os dados de 2021, né? Então a gente tem essa contribuição que também vai beneficiar também até mesmo os programas sociais como o Medicare, Segurança Social e assim por diante. Estou pegando os dados aqui. Os imigrantes apoiam a economia dos Estados Unidos, como, por exemplo, 22,2% do empresariado nos Estados Unidos é imigrante, mas quase 23% dos trabalhadores no setor de tecnologia e engenharias também são imigrantes. E mais de 15% trabalham com a saúde ou são enfermeiros, né? Então, a gente também tem essa... E a gente estava falando, né, exatamente debatendo sobre essa população mais jovem que migra, eles têm uma tendência maior até de conquistar a sua graduação, os seus títulos, né? Eles têm, em relação aos nativos americanos, eles também alcançam esses diplomas em maior medida do que os nativos americanos, né? Outra informação que é muito importante, muito bacana para a gente pensar essa contribuição, né? 45% das empresas relacionadas no Fortune 500 são fundadas pelos imigrantes ou pelos seus filhos, né? Então a gente está falando também dessas grandes empresas que são listadas, né? Nesse relatório. E, além disso, 64% das empresas de bilhões de dólares, aquelas que a gente chama de unicórnios, né, elas foram fundadas ou cofundadas por filhos de imigrantes, né? E quase 80% dessas empresas ou foram fundadas por imigrantes ou a gente tem a liderança de imigrantes nessas empresas, né? Então, mais alguns dados, né, para a gente também basear isso que a gente está falando, né? O aumento da imigração também, ele aumenta o PIB, né? O PIB dos Estados Unidos hoje, mais de 17% do PIB norte-americano é representado por essa parcela de imigrantes, né? Que aí dá um valor de mais de 3 bilhões de dólares, né? E com o aumento do PIB, a gente também tem um aumento do PIB per capita, que aí você eleva o padrão de vida das pessoas, não só dos migrantes, mas da população em geral, né? Porque isso retorna para a economia. E aquela população que está indocumentada, que está procurando asilo, né, que estão de forma também ilegal nos Estados Unidos, eles pagam quase 50 bilhões de dólares por ano, que também acaba beneficiando o governo nesses próprios programas que muitas vezes não retornam para eles, nesses programas de assistência, outro tipo de programa federal ou estadual. Tá?
Então, e uma outra informação também importante, né, que saiu recentemente, que saiu do Gabinete Orçamental do Congresso, né, eles colocaram uma projeção e, em fevereiro, saiu um dado de que a migração, ela reduziu o déficit federal, né, e ainda vai contribuir nessa projeção. Eles dizem que vai contribuir em 7 bilhões de dólares no PIB, né, com a quantidade de imigrantes que se tem hoje, e 1 bilhão de dólares em receitas adicionais ao governo. Então, se a gente hoje for pensar, né, em alguma restrição, né, porque hoje se fala muito se restringir muito, né, então se a gente pegar um cenário, tem uma pesquisa da FWD, que eles falam, né, que se hoje, traz uma projeção, né, que se hoje a migração ela fosse restrita, bastante restrita, no longo prazo, a posição dos Estados Unidos como potência global cairia para o terceiro lugar, né? Então, para a gente perceber o quão é importante, né, esse trabalho migrante, essa diversificação da economia através da força de trabalho dos migrantes, né? Então, que contribuem em vários aspectos da economia, estão em vários postos de trabalho, desde os trabalhos mais qualificados, né, dos postos mais qualificados de trabalhos, até aqueles também em condados rurais, também isso é muito importante, a gente também tem, e que a população também está muito envelhecida, a gente tem também, beneficiada com esse trabalho migrante, porque vão lá e trabalham nessas indústrias ou nessas empresas gerando, então, os impostos que revertem, que são revertidos para a população, principalmente para essa população envelhecida que necessita, né, desses programas de assistência social. Então, a gente mostra, né, esses dados então demonstram que essa contribuição é muito importante, né? Contrariando, né, esse discurso que se é necessário restringir de uma maneira abrupta, né, essa migração para o país dos Estados Unidos. Realmente, eu acho que você traz os dados, né? Então, acho que dados são dados oficiais, né? Então, Sim. legítimos, né? Então, não há o que contestar sobre isso. E aí, em cima dos dados, a gente continua, né, indignado com essa falta de percepção, né? Ou seja, mesmo diante desses fatos, ah, existe esse equívoco, existe essa concepção equivocada, né, do impacto. Primeiro que não se tem noção a população, de um modo geral, não tem essa noção desse impacto, me parece, ou se tem, isso acaba sendo ultrapassado pelo o peso ou vamos dizer, pela força que tem outras questões, né? Quer dizer, como você citou aqui, o racismo, a xenofobia. Então, isso tudo me parece que tem mesmo, é o que mobiliza, é o que é colocado pelos partidos, né, políticos, de um modo geral, que estão fazendo dessa agenda uma agenda política, estão politizando isso. E cada vez mais, né? E isso vem sempre incutindo muito medo nessa população. Foi isso que a gente Uhum. discutiu muito com o professor Coronado nos vídeos anteriores. Então, assim, eu acho que a gente não precisaria retomar isso aqui, mas eu acho que estamos de acordo, né? Você que traz esses dados e que também tem cuidado muito especificamente de um grupo de imigrantes dentro dos Estados Unidos, né? Mas, enfim, não tem como não estudar, né, e olhar para o amplo, né, para a coisa macro, para essa questão macro que é Uhum. a imigração e a importância desse grupo, né, na economia como um todo dos países, inclusive países outros, mas Estados Unidos em especial, com o seu papel, com o seu peso dentro do sistema internacional, quer dizer, indiscutível. Essa é uma questão de absoluta importância, né? E está levando a gente a refletir sobre o empreendedorismo, né? Que está
nas veias desses imigrantes, porque empreendedorismo é um conceito tão defendido dentro dos Estados Unidos, não só um conceito, mas é uma classe de agentes dentro da economia, né, dentro da classe de capitalistas, de um modo geral, dentro dos Estados Unidos. O empreendedorismo é muito valorizado, né? E os dados que você traz vão realmente confirmar esse papel dos imigrantes, né? De preencher essas lacunas, não só de competências, como empregados, né? De grandes empresas enfim, de empresas norte-americanas de um modo geral, mas eles mesmos dando início a negócios, né? São de fato imigrantes altamente qualificados e que assumem riscos, né? De uma forma mostrando aí que não se sentem intimidados, né, por todos os riscos que estão implicados num negócio, né, quando você começa um negócio. Até porque eles foram para um outro país, eles já assumiram riscos, né? Eu acho que já de saída os pais já assumiram, os jovens depois acabam sendo incentivados, mas enfim, eles também estão procurando uma forma de se adaptar, de se encaixar. Então, acho que isso é uma grande qualidade dessa população, né? É, e especialmente nas áreas que é chamada área STEM, né? De ciência, tecnologia, engenharia e matemática, conforme você trouxe, e que é de extrema, tem sido valorizado pelos Estados Unidos historicamente, e agora né, diante desse contexto de competição com a China, e isso ganha importância enorme, né, indiscutivelmente. Desempenha um papel crítico na condução dos avanços tecnológicos e na manutenção da vantagem competitiva dos Estados Unidos no mercado global, né? E nesse contexto de competição aí com o gigante asiático, né, que é a China, e isso acaba ganhando ainda mais importância, ainda mais projeção. E esses imigrantes preenchem lacunas críticas mesmo de competências, especialmente em indústrias que enfrentam escassez de talentos nacionais, né? E vêm eles mesmo propondo novas tecnologias, novos negócios. Então, eu acho que conseguimos aqui passar uma mensagem, né? Trazer aqui essas reflexões sobre esse papel dos imigrantes dentro do país. Então, eu acho que esse é um tema que a gente precisa compreender, entender sobre isso e qual é o impacto disso e o quanto que ele vai estar aí na agenda dos candidatos à eleição presidencial. Não vamos discutir isso aqui hoje, mas falar de um modo geral dos números, e você já trouxe esses números para a gente. Bom, muito bem, eu não sei se você quer fazer mais algum comentário, acrescentar aqui mais algum item sobre esse tema. Fica à vontade, se quiser, senão a gente vai para o encerramento. Então, se a gente fosse traçar dados, nossa, a gente teria muita coisa para falar, né, sobre essa população que migra para os Estados Unidos. A gente poderia falar também dos estudantes, né? Esses estudantes que migram para os Estados Unidos também tem alguns dados que mostram entre os anos de 2022 e 2023, eles colaboraram com mais de 40 bilhões de dólares para a economia dos Estados Unidos e geraram mais de 300 mil postos de empregos. Isso a gente falando dos estudantes, que muitas vezes são esses também que vão fundar, né, essas empresas, né, ou vão também estar liderando essas grandes empresas de destaque nos Estados Unidos, né? E quando a gente fala do empreendedorismo, a gente também percebe essa questão, né? Porque todos os dados que a gente está conversando aqui estão incluídos os trabalhadores imigrantes também ilegais, sem documentos, tá? Eles estão incluídos também nesses números, isso é importante ressaltar. E o empreendedorismo, para muitos deles, é a única opção, né? Já que muitos deles estão sem os documentos, né? Não conseguem ocupar um posto de trabalho que necessite, né, o visto, que necessite dessa permanência legal no país. Então, muitos vão também trabalhar nos setores de serviços, nos setores de alimentação, né? Ocupando também algumas lacunas e contribuindo também para a geração dessa economia mais diversificada.
Então, realmente, né? Então, se a gente for avaliar os discursos, a gente tem que também observar esse contexto e agora, né, também numa conjuntura política em que isso se polariza bastante, né? Mas os dados estão aí para mostrar a importância, né, não da restrição, né, mas sim de se talvez melhorar esse sistema de imigração, né, fazer as devidas reformas não só também para poder ampliar, né, esses benefícios para a população em geral, mas para a população imigrante que sofre com inúmeras restrições, né? Então, fazer esse tipo de reforma, né, legalizar esses trabalhadores que já estão contribuindo para a economia dos Estados Unidos, né? Então, tudo isso seria muito benéfico se esses dados, né, um dia forem levados a sério e realmente colocados aí na pauta política séria, né? Então, o incentivo à imigração é importante no longo prazo para a economia dos Estados Unidos. Só que a reforma, como a gente tem acompanhado, né, é uma coisa muito difícil, né? Como você fez a pergunta lá no início, a quem interessa tudo isso, né? Então, toda essa politização, ela tem ganhos, né? Os políticos estão vendo ganhos com isso, estão tentando capitalizar ganhos políticos em cima disso, né? E então ter um consenso bipartidário, né, para fazer avançar esse tipo de reforma, a gente não vê, né, isso no horizonte, né? Então eu acho que é uma questão que a gente ainda vai ouvir muito, né? Vamos ler muito a respeito disso, a quantas andam, né? A coisa conjuntural. Muito bom. Bom, professora Thais, eu agradeço então a sua participação aqui no programa, né, mostrando esses dados aí que você nos trouxe e ajudando a refletir, né, sobre esses pontos. E com isso a gente avança um pouquinho no entendimento das políticas dos Estados Unidos, né, que tem um impacto enorme sobre os demais países, inclusive sobre o Brasil, né? Não precisamos falar isso, mas enfim, vamos deixar aqui registrado. Bem, começamos então uma conversa sobre esse tema do impacto econômico dos imigrantes nos Estados Unidos, mas ainda a gente tem mais a conversar com a professora Thais, então, Thais, continue aqui com a gente e os meus queridos e queridas que nos acompanham por aqui, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje, né, dessa discussão que a gente trouxe aqui, provocando vocês, né? Então, se vocês gostaram, deixa a gente saber disso, clique aqui um joinha para a gente no vídeo, que está aqui embaixo, né? Continuem vocês também aqui com a gente, né, com a professora Thais, que vai falar um pouquinho mais com a gente. E vamos lá, vocês continuem aqui, então, deem um like para a gente. Professora Thais Lacerda Matos, muito obrigada mais uma vez. E a gente se fala em breve. Até já. Eu que agradeço. Até já.